Aparecendo aí, né? Quando puder começar, tu fala. Pode começar já. Certo. Então, gente, essa semana a gente vai falar da semana 3 de patologia, doenças cerebrovasculares, certo? E aí vamos começar definindo o que são essas lesões, né? O que é essa doença, na verdade? Vão ser lesões no encéfalo causadas por alterações no fluxo sanguíneo, seja alterações que causem isquemia cerebral, seja alterações que causam hemorragia cerebral. No caso da isquemia, os mecanismos vão ser principalmente oclusão trombótica, oclusão embólica e hipofluxo cerebral. A gente vai diferenciar direitinho ao longo da aula, mas já adiantando o que pode causar essa isquemia. E na hemorragia vai ser basicamente a ruptura vascular. E aí aqui é importante a gente diferenciar AVC de doença cerebrovascular. Porque quando a gente fala assim doença cerebrovascular, falando da definição, a gente já pensa de cara no AVC, mas não, né? O AVC ele vai ser simplesmente a designação clínica dessas doenças, sendo que ele só é aplicado esse termo AVC para quando essa clínica aparece de maneira súbita, certo? Ou seja, uma isquemia cerebral causando uma sintomatologia súbita. Aí sim, a gente pode chamar de AVC, tá? E aí a gente vai começar falando dos AVCs de um modo geral, né? Começando com o AVC isquêmico, que é aquele AVC que eu vou ter alguma oclusão em uma artéria cerebral, certo? Seja por trombo, seja por êmbolo. E aí vai haver uma redução do fluxo sanguíneo para aquela área e toda aquela área irrigada por aquele vaso vai sofrer um processo de isquemia, certo? Então, oclusão de um vaso sanguíneo cerebral levando a um quadro progressivo de hipóxia, isquemia e infarto. E aí é importante a gente diferenciar hipóxia, isquemia e infarto, certo? A gente já viu isso nos módulos passados, mas só relembrando que a hipóxia é quando eu tenho uma diminuição do suprimento de oxigênio para aquela região, tá? Na isquemia, eu vou ter já algum grau de lesão daquele tecido, mas eu posso reverter aquele quadro. E no infarto, já é irreversível, já perco totalmente a arquitetura daquele tecido, já não consigo mais reverter o quadro de lesão daquele tecido, tá bom? Então, para a gente diferenciar aí esses termozinhos para não se confundir. E aqui a imagenzinha, né? Mostrando um coágulo aqui, que seria um trombo, interrompendo o fluxo sanguíneo para essa região e toda ela sofrendo esse processo de isquemia. Aí vamos lá. Como eu já havia falado, podem ter algumas etiologias possíveis para ocorrer esse AVC isquêmico, né? A principal delas é o embolismo, e aí vocês vão ver isso melhor no próximo semestre, mas basicamente o que é um êmbolo? É quando alguma partícula se solta na corrente sanguínea e impacta em algum vaso mais na frente. Geralmente é trombo. Então, assim, vamos dar um exemplo. Eu tenho um TVP, né? Que é uma trombose venosa profunda na perna. Eu crio um trombo lá naquela minha veia da perna, e aí esse trombo se solta e vai impactar em outra região mais na frente, geralmente nas artérias pulmonares, certo? Mas aqui eu não estou falando do encéfalo, né? Mas só para dar um exemplo. Isso é um êmbolo. É quando uma coisa está no lugar e aí, tipo, ela anda na corrente sanguínea e impacta em outro lugar mais na frente, tá? Diferente do trombo. O trombo, eu tenho a formação daquele coágulo no local. Ele não vai para nenhum outro canto, né? Eu tenho a formação do trombo, por exemplo, numa artéria cerebral e ela causa os problemas ali mesmo onde ela foi formada. Ela não se solta e vai para outro lugar. E no caso da vasculite, o que acontece? Vasculite, a gente lembra de quê? Inflamação vascular, tá? E aí o que acontece é que essa inflamação vascular vai causar um edema ali na região e vai causar uma obstrução vascular, não por conta de alguma coisa que está obstruindo, e sim por conta desse edema causado pela inflamação, tá? Então, eu posso ter algum grau de isquemia cerebral também relacionado à inflamação vascular. E aí aqui eu coloquei só para a gente revisar e também linkar com a anatomia, né, que vocês estão vendo aí já ao longo desse semestre, que cada artériazinha, ela dá uma sintomatologia diferente, né, de AVC que a gente pode linkar. Então, tipo, não vão perder muito tempo, que isso aqui é mais para vocês lerem depois, mas só para dar um exemplo, né, a artéria cerebral média direita, de acordo com a sua ação, um AVC nela, que vai ter hemiparesia esquerda, paralisia facial central esquerda,
hipoestesia esquerda e hemnegligência esquerda, tá? Tudo isso vocês já viram lá, né, na síndrome da artéria cerebral média, no módulo passado, mas só para a gente dar uma relembrada aqui, que cada sítiozinho que possa ocorrer esse AVC vai ter uma clínica diferente. Aí, vamos lá, continuando, falando um pouquinho agora sobre o AVC hemorrágico, né, que é quando eu tenho alguma ruptura no vaso naquela região e, consequentemente, né, eu vou ter um hipofluxo ali, porque o sangue vai estar todo extravasado, não vai conseguir fluir para as outras regiões, então vou ter também isquemia nessa região de hemorragia, tá? Além do que eu havia falado, vai ter um dano tecidual direto, porque você imagina, não é para ter você imagina que não era para ter uma hemorragia ali naquela região, né? O sangue impactando diretamente no tecido. Então, quando esse sangue entra em contato direto com o tecido, em um lugar que não era para ter, causa essa lesão tecidual direta, tá? E aí vai estar a lesão isquêmica secundária, né? Que eu já havia falado, porque o fluxo sanguíneo vai ser interrompido, porque ele vai estar todo extravasado, então ele não vai conseguir fluir de maneira adequada naquela região de rompimento, então vai ter essa isquemia secundária. Efeito de massa, o que é isso? Quando eu tenho uma hemorragia intensa, ela começa a edemaciar ali, certo? Então, ela vai comprimindo as regiões ao redor. E aí, o que acontece é isso, esse efeito de massa, essa compressão das regiões ao redor, que pode até causar também dano tecidual nas regiões que circundam, tá? No tecido que circunda aquela região de hemorragia. E extensão da hemorragia para o sistema ventricular. Essa hemorragia pode se estender tanto que ela invade os ventrículos, certo? E aí o líquor fica cheio de sangue. Até um modo também de diagnosticar, né? No caso de um AVC hemorrágico muito intenso, que tem essa invasão para o sistema ventricular, é fazer aquela punção, né? E avaliar o líquor. Se tiver presença de hemácias, a gente é mais uma maneira de dizer que a pessoa está com AVC hemorrágico, tá? Mas aí não é a principal forma de diagnosticar, né? É só um exemplo. Aí, continuando. Em relação ao AVC hemorrágico, a gente tem algumas etiologias que também são bem importantes para a formação dele, certo? A principal de todas é a hipertensão arterial sistêmica crônica. Por quê? Porque na cronicidade da hipertensão arterial, eu vou ter um aumento, né, da pressão dentro do vaso por muito tempo, tipo, ao longo da vida da pessoa toda, né? Geralmente acontece em pessoas idosas. Então, a pessoa, ao longo da vida toda, está tendo um aumento da pressão do vaso. E aí, o que acontece é que chega um momento que algumas artérias mais finas, digamos assim, que tem a parede mais fina, mais delgada, elas se rompem, porque elas não aguentam mais aquela pressão constante em cima delas. E aí causa o AVC hemorrágico. É a principal causa de AVC hemorrágico, né? Tanto em adultos quanto em idosos, mas principalmente em idosos, por conta dessa fragilidade vascular que vai acontecendo ao longo da vida, tá bom? E aí, né, nesse grupo de pessoas com hipertensão arterial sistêmica, falando um pouquinho da epidemiologia, o AVC hemorrágico é responsável por 15% das mortes, né, nessas pessoas. E em alguns casos está associado à formação dos aneurismas de Charcot-Bouchard. O que é isso? São pequenos aneurismas que vão tendo no córtex todo, né? E aí eles vão rompendo e causando regiões de microhemorragia em todo o cérebro. E aí, quando tem muitos desses, né, eu posso ter uma lesão mais disseminada, porque, tipo, vai estar espalhado, né, no córtex todo. São regiões de microhemorragia, não são hemorragias muito intensas associadas a esses aneurismas, porque eles são microaneurismas, tá? Eles não são aneurismas de tamanho normal. E aí, os locais mais comuns de ocorrer aneurismas, né, de ocorrer esse AVC hemorrágico nas pessoas com hipertensão arterial sistêmica, é no putame, né, que é responsável por 50% a 60% dos casos, no tálamo, na ponte, nos hemisférios cerebelares e demais regiões do encéfalo, mas é nessa ordenzinha aqui. Mais comum mesmo é aqui na região do putame. Aí aqui só uma imagenzinha para a gente ver, né, aqui, ó, é uma região de hemorragia evidenciada na ATC. Aqui ela já está quase invadindo o sistema ventricular, né, como vocês podem ver. E aqui a macroscopia, né, que é essa região já bem assim... Aqui já é bem, a pessoa, né, faleceu, obviamente. Então, esse sangue coagulou aqui e a gente vê ele bem direitinho. Aí, outra causa também importante de AVC hemorrágico é a angiopatia amiloide cerebral.
Lembra lá da doença de Alzheimer, né, da beta-amiloide, que ela também vai ter importância. E o que vai acontecer? Diferente da doença de Alzheimer, né, a beta-amiloide ela não vai ficar lá no córtex, ela vai se depositar na parede dos vasos cerebrais, certo? Então, ela vai ficar lá, rodeando a parede dos vasos cerebrais, principalmente os de pequeno calibre. E aí, como eles já são mais frágeis, né, por serem de menor calibre, essa deposição de beta-amiloide fragiliza mais ainda o vaso. E aí, tem a maior predisposição até a ruptura desse vaso, quando tem essa deposição de beta-amiloide, tá bom? E aí, muitos pacientes, né, apresentam pequenas hemorragias no encéfalo, também semelhante àqueles aneurismas pequenos que eu falei para vocês. Vai ter pequenas regiões de microhemorragia em todo o encéfalo, até que pode causar um dano, né, de uma hemorragia maior, dependendo do vaso que for acometido. E aí, lembrar, né, da fisiopatologia da doença de Alzheimer também. É a mesma coisa aqui, tem uma mutação na beta-amiloide. Não é a mesma coisa, porque, enfim, não vai causar a doença de Alzheimer, mas o princípio, digamos assim, é o mesmo. Vai ter uma mutação da beta-amiloide, né? E aí ela vai começar a se depositar em locais errados. Aqui não é no córtex, aqui vai ser na parede dos vasos, tá? E aí, mesma coisa, enfraquecimento da parede do vaso, ruptura, AVC hemorrágico. Aqui a imagenzinha, né, mostrando pra gente, aqui é o vaso, e aqui a coloração específica para ver isso. Toda essa região aqui marrom indicando que tem presença de beta-amiloide aqui na parede desse vaso, tá bom? Continuando, ainda no AVC hemorrágico, né? As hemorragias subaracnoides. Ali eu estava falando de hemorragias no parênquima cerebral, tá? Aqui eu já vou passar para as hemorragias subaracnoides, que, como o próprio nome já diz, vão ocorrer no espaço subaracnoide, né? Que está demonstrado bem aqui, entre a aracnoide e a pia mater, tá bom? Nesse espaçozinho. Aqui só para a gente ver, né? Já coloquei aqui o aneurisma, né? Que vai ser a principal causa de hemorragia subaracnoide, vai ser o rompimento de aneurismas saculares, tá? Aí aqui mostrando, né, a hemorragiazinha por conta desse aneurisma. Aí vamos lá, aqui vamos situar, né, os aneurismas. Principalmente eles vão ocorrer na parte anterior do polígono de Willis, né? Aqui na parte das artérias comunicantes anteriores, das artérias cerebrais anteriores, então vai ser principalmente nessa região, mas pode ocorrer no polígono de Willis como um todo, que é o local mais propício de acontecer isso. Ó. Cerca de 90% dos aneurismas saculares são encontrados nessa ramificação arterial anterior, tá, do polígono de Willis. Aqui a fotinha real para a gente ver. E é um quadro muito grave, gente, porque o polígono de Willis é extremamente importante, né, na vascularização do cérebro como um todo. É daí que vai partir todos os ramos para a irrigação cerebral. Então, se eu tiver um rompimento naquela região, eu vou perder um suprimento sanguíneo para o cérebro muito grande. Então, de 32% a 67% dos casos levam à morte das pessoas com esse rompimento de aneurisma, tá? Por conta do sangramento cerebral intenso na região subaracnoide, tá? Aqui só para a gente ver a microscopia de um AVC hemorrágico, né? Aqui é intraparenquimatoso, né? A gente vê aqui o parênquima cerebral e dentro dele essa região de hemorragia, tá bom? Aí vamos lá. Outro tipo de doença cerebrovascular é a isquemia cerebral, tá? A gente já falou da isquemia cerebral focal quando a gente falou de AVC isquêmico. Lembra de focal como se fosse uma coisa localizada, tá? Então, quando eu tenho aquele bloqueio localizado das artérias cerebrais, eu vou ter isquemia cerebral focal. Mas essa isquemia cerebral também pode ser considerada global, né? A gente lembra de global como se fosse uma coisa difusa no cérebro inteiro. Então, eu tenho uma isquemia cerebral difusa, tá bom? E aí, ela também pode ser chamada de encefalopatia isquêmica ou hipóxia difusa, tá bom? Como eu falei, né, quando eu tenho uma redução generalizada da perfusão cerebral, e as principais etiologias são infarto agudo do miocárdio, choque e hipotensão grave. Vamos lá pensar por que essas etiologias vão causar isquemia cerebral. Você imagina ter um infarto agudo do miocárdio. O coração, né, vai parar de bater, né? Então, o que acontece é que não vai ter sangue indo para o cérebro.
Então, se não tem sangue indo para o cérebro, eu vou ter uma isquemia cerebral difusa. Eu não vou ter um foco lá no cérebro impedindo para uma região pequena. Eu vou ter sangue não chegando no cérebro como um todo. Então, por isso que eu vou ter isquemia cerebral global, tá? No choque também, vocês vão ver isso melhor no semestre que vem. Mas no choque, o que é o choque, né? É uma condição onde eu tenho hipoperfusão tecidual, tá? Então, se eu tenho hipoperfusão tecidual, vai chegar um momento que vai parar de chegar parar de chegar sangue no cérebro, também por conta dessa hipoperfusão, tá? Se o corpo não conseguir, né, reagir, se não tiver as medidas adequadas, esse choque vai evoluir até chegar no isquemia cerebral global e vai ser irreversível. Mesma forma, hipotensão grave, que também pode estar associada ao choque, né? Quando eu tenho hipotensão grave, o meu corpo não tem pressão suficiente para estimular esse sangue até o cérebro, para levar esse sangue até o cérebro. E aí, da mesma forma, vou ter essa isquemia cerebral generalizada, tá bom? Nos casos leves, que ainda não são irreversíveis, né? Eu vou ter um estado confusional pós-isquêmico transitório, tá? E seguido por completa recuperação com nenhum dano cerebral reversível. Então, é bom assim, né? Se for rápido, se a intervenção for rápida nesse caso, a pessoa consegue sair sem nenhum dano tecidual irreversível. Mas a gente lembra que tempo é neurônio, tá? Então, nos casos mais graves, que eu demoro mais tempo com essa isquemia cerebral, eu vou ter morte neuronal difusa, porque os neurônios não conseguem passar muito tempo, né, sem oxigênio ali suprimindo eles. Eles são células altamente metabólicas, né? Então, elas precisam muito de oxigênio. E aí, tem a morte neuronal difusa nesses casos, e são casos irreversíveis, tá? Os neurônios que sobrevivem, aliás, as pessoas que sobrevivem ficam nesse estado vegetativo persistente, elas não conseguem mais desenvolver nenhuma ação cerebral, ficam vegetando mesmo. E aí, na morfologia cerebral, o que a gente vai ver? A gente vai ver um cérebro edematoso, né, por conta de que morte neuronal lembra lá da necrose, né, que a gente viu no módulo 1. O que vai ter? Vai ter a necrose liquefativa no cérebro, lembra? Pronto. Vai ter a morte neuronal e esses neurônios vão ser transformados, né, por uma substância meio que gelatinosa no cérebro, edematosa. Por isso que a gente vai ver esse cérebro edematoso. Além disso, giros alargados, né, por conta desse edema também. Sulcos estreitos, mesma forma. E má delimitação entre as substâncias branca e cinzenta. Por quê? Porque eu vou ter uma perda neuronal muito intensa. Então, a substância cinzenta vai se perder, tá bom? E o focar a gente já falou, né, um AVC isquêmico. Aí agora vamos falar da microscopia dessa isquemia cerebral, né, nas áreas de infarto, tanto focal quanto difusa. O que é que eu vou ter? Vou ter os neurônios com microvacuolização, eosinofilia citoplasmática, picnose cariorrex nuclear e o principal de tudo são os neurônios vermelhos, tá? Que é o que a gente vai bater e vai dizer que essa isquemia cerebral está em alterações precoces, tá? Tá entre esse intervalo de tempo de 12 a 24 horas depois da isquemia cerebral. E aí é isso, quando eu bato o olho e vejo o neurônio vermelho, que tá bem aqui, ó, que é o quê? É o neurônio com eosinofilia citoplasmática, tá? Porque a gente lembra lá do S1 que os neurônios, eles têm uma basofilia citoplasmática por conta dos corpúsculos de Nísel, né? E aí aqui, o que acontece é que na necrose, vou até passar aqui para a gente ver melhor, o neurôniozinho vermelho. Quando eu tenho necrose, eu tenho destruição do RNA, tá? Tanto do RNA quanto do DNA, por isso que vai ter a picnose também nuclear, né? E aí, essa destruição do RNA vai fazer com que o corpúsculo de Nísel, que, lembrando, é ribossomo, né, não tenha mais essa atividade, e ele se perde, e aí não tem mais basofilia no citoplasma. O citoplasma fica eosinofílico, né. Aqui a gente também consegue ver a picnose nuclear, né, associada a essa eosinofilia citoplasmática. E aqui eu coloquei a imagenzinha só para quem não estiver lembrar de como é o neurônio normal, né? Eu tenho esse núcleo bem evidente, bem basofílico também, diferente aqui da picnose, e o citoplasma também bem basofílicozinho por conta do corpúsculo de Nísel, tá? E acho que é isso, falei de tudo. Pronto.
Nas alterações subagudas, a gente vai ter 2 etapas, tá? Que vai ser depois das 24 horas. Eu vou ter a primeira etapa, que é de 24 a 48 horas, e a segunda etapa, que é de 48 horas a 15 dias. Por que a gente divide essas alterações subagudas em 2 etapas? Por conta dos neutrófilos e dos macrófagos, tá? Nas alterações de 24 a 48 horas, vai ter principalmente a migração dos neutrófilos, né? Que é aquela coisa bem aguda. E depois de 48 horas, eu já vou ter o influxo de macrófagos, tá? Que é mais importante para o reparo tecidual, né? Então, por isso que a gente divide de 24 a 48 horas e 48 a 15 dias. Mas as duas são alterações subagudas. Então, resumindo, alterações subagudas qual é o intervalo? De 48 horas, desculpa, até 15 dias, tá bom? Mas a gente divide para ficar mais didático. Nessa primeira etapa, o que vai ter? Migração de neutrófilos, né? Aquela coisa bem aguda. Avanço da necrose tecidual, tá? Eu vou ter, durante toda essa fase aguda, eu vou ter esse avanço da necrose tecidual, né? E aí, com 10 dias, eu começo aquela liquefação por conta da necrose liquefativa, tá? Na segunda etapa, eu vou ter as alterações de influxo de macrófagos, proliferação vascular e gliose racional. Vamos lá entender isso. Essas células granuladiposas aqui, o que é que elas vão ser? As células da glia, por conta de todo esse dano neuronal, elas vão ter a capacidade de mudar a sua morfologia, tá? E elas vão se transformar nessas células granuladiposas. Essas células vão ter a capacidade fagocítica, tá? Lembrando que lá no encéfalo, a célula da glia que tem essa capacidade é a micróglia. Só que aqui, basicamente, todas as células da glia vão se transformar nessas células granuladiposas para ter capacidade de fagocitar esses neurônios necróticos, tá? E aí vai ter uma gliose racional justamente por conta disso. Porque eu quero ter muitas células da glia ali para elas se transformarem nas células granuladiposas e conseguirem fagocitar todos os neurônios que estão sendo necróticos, tá? Da mesma forma, eu vou ter uma proliferação vascular. Só que essa proliferação vascular vai ser ineficaz, né? O nosso corpo, ele tenta, de alguma forma, restaurar o fluxo sanguíneo para aquela área, mas não consegue, né? Ele tem esse capilar com proliferação endotelial de forma errada, não é fisiológico, digamos assim, né? E aí não consegue suprimir o fluxo sanguíneo ali, porque o tecido já está necrótico e lembra lá do módulo 1 também que necrose é uma lesão tecidual irreversível, né? Então, mesmo se eu oferecer suprimento sanguíneo ali para aquela região de novo, o tecido não vai se recuperar, tá bom? E aí é isso, né? Vou ter muitos macrófagos na região também, mas as principais células que vão fazer essa função fagocítica aqui dos neurônios vão ser essas células granuladiposas, tá? Derivadas das células da glia, tá bom? E aí, continuando, depois dos 15 dias, a gente vai começar a ter o reparo tecidual, que é feito basicamente pela gliose, certo? Eu vou ter uma proliferação muito intensa das células da glia com o objetivo de ocupar aquele espaço que foi perdido pelos neurônios, tá? E aí eu vou ter a remoção do tecido necrótico, né? Vou ter a remoção de todos aqueles neurônios que morreram e perda da arquitetura, porque eu não vou ter mais essa delimitação entre substância cinzenta e substância branca, porque eu perdi muitos neurônios, tá? Vou ter basicamente ali células da glia. E aí, é isso. Acabamos. Qualquer dúvida está à disposição. Falem comigo das outras semanas também. E é isso. Obrigada. Pronto. Gente, aí agora eu vou dar o início aqui de anato. O anato também é bem curtinho, então fica tranquilo vocês verem as duas, tanto de patologia como de anatomia. É bem tranquilo. Deixa eu só aqui projetar.